Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre a função polinomial do segundo grau. A parte 1, nós iremos dar continuidade nas próximas aulas. Inicialmente, antes da gente começar propriamente dito a falar sobre função polinomial do segundo grau, a gente precisa falar sobre algumas regras de produtos notáveis e fatoração, na verdade relembrar. As regras que vocês precisam relembrar sobre produtos notáveis e fatoração é que quando eu tenho uma diferença ao quadrado, quando eu tenho um número menos outro e o resultado ao quadrado, eu posso desenvolver do seguinte modo. Vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E quando eu tenho uma adição ao quadrado, eu vou utilizar a regra o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vocês precisam saber dessas regras de produtos notáveis. E também precisam saber sobre fatoração. Quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mesma coisa que a menos b vezes a mais b. Precisam decorar essas fórmulas e ter elas prontas em mente, para quando vocês se depararem com alguma questão que precisa que vocês desenvolvam, vocês saibam desenvolver. Agora vamos falar sobre a função polinomial do segundo grau, que também pode ser chamada de função quadrática. Então, nos livros e nas questões, pode ser que vocês encontrem função polinomial do segundo grau ou que vocês encontrem função quadrática. A função polinomial do segundo grau sempre vai ter a mesma estrutura. A função de x vai ser igual a a vezes x ao quadrado mais bx mais c, aonde o a sempre tem que ser diferente de zero. O nosso a nunca pode ser igual a zero. O a é um número, o b é outro número e o c é outro número. E o nosso x é a nossa incógnita, certo? E o a sempre tem que ser diferente de zero. Já o b e o c podem sim ser iguais a zero. Para me calcular as raízes dessa equação, os zeros da função, que tem o mesmo conceito, a mesma definição que a gente estudou em função do primeiro grau. A raiz ou zero de uma função polinomial do segundo grau é o valor de x que faz com que y seja igual a zero. Mas quem é y? Lembra que função de x é igual a y. Então, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a raiz ou zero dessa função é o valor de x. Quando eu substituir esse valor de x, o y é igual a zero. Para me descobrir essas equações, eu vou usar duas fórmulas. Para me descobrir essas raízes, vou utilizar duas fórmulas. A primeira é o delta, o discriminante. Eu vou colocar os meus valores de a, b e c na fórmula do discriminante, na fórmula do delta. b ao quadrado menos 4ac. Quando eu descobrir o valor do discriminante, quando eu descobrir o valor de delta, eu vou substituir na fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Eu estou falando assim mais por cima porque esse ano nós já vimos função polinomial do segundo grau. A única coisa que nós iremos ver de novidade é a parte gráfica. A função polinomial do segundo grau, ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Ela é completa quando ela tem o valor de a, o valor de b e o valor de c. Quando o valor de a, o valor de b e o valor de c são diferentes de zero. Ela já é incompleta quando eu tenho ou o valor de b igual a zero, ou o valor de c igual a zero, ou o valor de b igual a zero e o valor de c igual a zero. Eu trouxe 3 exemplos.
O primeiro exemplo, nós temos uma função polinomial do segundo grau completa. No segundo exemplo, nós temos uma função polinomial incompleta. O b é igual a 0. Nós só temos o valor de a, que é 1, que está na frente do x ao quadrado subtendido. E nós temos o valor de c, que é igual a menos 4. Mas nós não temos o valor de b. E temos aí a terceira função, onde nós temos uma função incompleta, porque o valor de c é igual a 0. Nós temos o valor de a, que é menos 1, que está subtendido, e o valor de b, que é igual a 3. Fica faltando apenas aí o valor de c. Como não está presente, é porque é igual a 0. Agora, utilizando essas nossas três funções, esses três exemplos, vamos trabalhar como descobrir a raiz ou o zero dessas funções, utilizando a fórmula do discriminante e utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Vamos lá. Para a gente relembrar como resolver. Nosso primeiro exemplo é função de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. O primeiro passo é eu identificar quem é A, quem é B e quem é C. O nosso A é quem está na frente do x ao quadrado. Como não tem um valor, significa que é o 1, está subtendido. Depois precisamos definir quem é o B. O B é quem está do lado do x. Nesse caso é o menos 5. Vocês não podem se confundir. Vocês não podem dizer que B é igual a 5. Porque o sinal é extremamente importante nos cálculos. Então, o B é igual a menos 5. O sinal acompanha. E agora o C. O C é o valor que não tem nenhuma incógnita do lado, que nesse caso é o 4. Depois disso, eu vou colocar os valores que eu obtive na fórmula do discriminante, na fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Vou substituir os valores. B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então, o delta vai ser igual 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, 9. Então, nosso delta, nosso discriminante, é igual a 9. Agora, vamos aplicar Bhaskara. O x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o nosso x vai ser menos, e o b, menos 5, não esquece do sinal, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, nosso x, menos com menos, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por 2. O nosso x1 vai ser 5 mais 3 dividido por 2. Nosso x1 vai ser igual 5 mais 3, 8 dividido por 2. Então, nosso x1 é igual a 4. E o nosso x2? Vou apagar aqui o x1 para poder fazer o x2. x1 igual a 4. E o x2? O x2 vai ser 5 menos 3 dividido por 2. Então, o x2, 5 menos 3, 2 dividido por 2. Então, nosso x2 é igual a 1. Então, nós descobrimos que o x1 é igual a 4 e o x2 igual a 1. E a gente vai fazer a mesma coisa com as outras duas funções. O nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é função de x é igual a x ao quadrado menos 4. Vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. O nosso A é igual a 1, é o valor que está na frente do x ao quadrado subtendido. O nosso B nós não temos, então é igual a 0. E o nosso C é o valor sem nenhuma incógnita do lado, menos 4. Agora vamos aplicar a fórmula do discriminante, o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é igual a 0 ao quadrado
menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Então, o delta é igual 0 ao quadrado, 0. Menos com menos na multiplicação, mais 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 0 mais 16, 16. Agora, vamos aplicar Bhaskara, onde nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, Bhaskara, o x vai ser menos 0, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2a. Então, nós temos que x é igual. O zero a gente pode tirar ele daqui, ele não vai interferir. Então, vai ser mais ou menos a raiz de 16, que é 4 sobre 2a. Perdão, que é 2 vezes 1. Tinha esquecido de substituir. 2 vezes 1. Então, x é mais ou menos 4 sobre 2. O x1 vai ser 4 sobre 2 e o x2 vai ser menos 4 sobre 2. Então, o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a menos 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo, nós temos função de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x. Vamos identificar quem é a menos 1, o b é 3 e o c é igual a 0. Vamos aplicar o discriminante, a fórmula do delta. b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Aqui, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, delta é igual a 9. Agora, vamos aplicar Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, o x vai ser menos 3, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes menos 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 3, mais ou menos 3, dividido por menos 2. O nosso x1 vai ser menos 3 mais 3, dividido por menos 2. Nosso x1 é igual a menos 3 com mais 3, a gente corta, então o resultado é 0. O nosso x2, que vai ser menos 3 dividido por menos 2. O nosso x2 é igual a menos com menos, repete o sinal e soma. Menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos na divisão, mais 6 dividido por 2, 3. Nosso x1 é 0 e nosso x2 é 3. Agora vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre o gráfico da função polinomial do segundo grau. O gráfico da função polinomial do segundo grau, ele vai ser uma parábola. Por quê? Porque vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes, já que nós vamos ter duas raízes, certo? Se o a for maior do que 0, se nosso a for positivo, a cavidade é voltada para cima. Se o nosso a for negativo, nosso a for menor do que 0, a cavidade é voltada para baixo. Aqui uma imagem para a gente observar como é. Se o nosso a é maior do que 0, fica, podemos dizer, o sorriso. Mas se o a for menor que 0, podemos dizer que fica, digamos, uma expressão triste. Então, se o a for maior do que 0, o a for positivo, a cavidade é aberta para cima. Se o a for menor do que 0, se o nosso a for negativo, a cavidade é voltada para baixo. E esses dois pontos azul são as raízes ou zero da minha função polinomial do segundo grau. Porque toda vida que o ponto está em cima do eixo x, significa que o y é igual a 0. Se o y é igual a 0, significa que esse ponto, esse x, é a raiz ou zero da nossa função. Em uma função polinomial do segundo grau, nós podemos ter duas raízes.
Agora, a relação entre o discriminante e o gráfico. A relação entre o nosso delta e o gráfico. Se o delta for positivo, se o delta for maior do que zero, a nossa função vai ter duas raízes. Mas se o nosso delta for igual a zero, a nossa função só vai ter uma raiz. E se o nosso delta for menor do que zero, a nossa função não tem nenhuma raiz. Então, delta maior que zero, delta positivo, duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e diferentes. Se eu tiver o delta igual a zero, apenas uma raiz. Se eu tiver o delta menor que zero, nenhuma raiz. Agora, sobre o eixo de simetria. O eixo de simetria é um eixo que passa pelo nosso gráfico, pela nossa parábola e divide ela em duas partes iguais, certo? O eixo de simetria é a reta que divide a nossa parábola do gráfico da função polinomial de segundo grau em duas partes iguais. E quando a gente tem esse eixo de simetria e a gente divide essa parábola em duas partes iguais, nós podemos ter os pontos médios, o y médio e o x médio, que é justamente essa reta vai encostar num valor de x e em um valor de y. Então, vai ter um y médio e um x médio, que são os dois pontos de simetria. Para a gente calcular, tem a fórmula. O x médio é igual a menos b sobre 2a e o y médio vai ser igual a menos delta sobre 4a. Se eu quiser descobrir o x médio, o x que fica no eixo de simetria, eu vou fazer menos b sobre 2a. E se eu quiser saber o y médio, que é o y de simetria, é o menos delta sobre o 4a. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E se você quiser rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. Lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!